Então, vai se posicionando de forma confortável, agradável. Sente conforto nos pés, tornozelos, joelhos e articulação de quadril, articulações de quadril. Sente as mãos relaxadas, os dedos macios sobre as coxas, palmas para cima. E permita que os ombros baixem e se movimentem ligeiramente para trás, para você experimentar o peito espalhado, aberto. Repousa o olhar bem à sua frente, bem à altura dos seus próprios olhos e vai fechando as pálpebras com delicadeza, com gentileza, sentindo os olhos macios e sentindo o seu olhar relaxado, mesmo com as pálpebras fechadas. Inspira de forma generosa, expira completamente. Vai acompanhando a sensação da passagem do ar pelas narinas e vai sentindo intimidade com as suas respirações, percebendo o volume torácico sendo expandido e retraído, percebendo a temperatura do ar, quando está dentro do corpo, quando está fora do corpo, quando está entrando, quando está saindo. Percebendo a velocidade e o ritmo da respiração. E gentilmente leva as mãos unidas diante do peito. Nós juntas entoamos o mantra Om e a invocação a Patanjali, abrindo a prática desta manhã. Então, inspiramos. Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya chavaidyakena yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shankha-chakra siddharinam sahasra shirasam shritam pranamami patanjalim Harihi Om. Então, sentindo o coração elevado, inclina o rosto no sentido do peito, expressando a integração entre o coração e a mente. E vai soltando as mãos sobre as coxas, eleva o rosto, abre as pálpebras. Vamos começar com alguns movimentos básicos com os ombros. Vocês podem mudar a posição das pernas e sentar como quiserem. O importante é sentir bastante estabilidade na coluna, não ficar serpenteando assim o tronco. Então, deixa a coluna toda bem paradinha. E aí você vai fazer círculos bem exagerados com os ombros. Primeiro, leva eles para perto das orelhas, depois leva eles muito para frente, depois deixa eles bem baixos e completamente para trás. Daí pode fazer aproximadamente 5 desses círculos, os maiores que você puder. Isso, deixa as mãos e os cotovelos bem suaves e sente, imagina que você tem uma ponta de lápis em cada ombro e você está desenhando no ar, nas suas laterais, os maiores círculos possíveis.
E aí troca o sentido. Faz também 5 ou 6 vezes. Percebendo o tronco estável e realizando os maiores movimentos possíveis com os ombros, acompanhando a sensação do deslizamento das escápulas pelas costas. E aí a gente vai fazer um exercício de levar os ombros para próximo das orelhas e depois deixar o peso dos braços puxar os ombros de volta para baixo. Não faz força para baixo, só entrega o peso dos braços para baixo. Sobe, então contrai intencionalmente e depois solta, deixa relaxar. Pode acompanhar com a respiração, essa soltada dos ombros junto com soltar o ar. Mais 2 vezes. E aí vai com cruzar os braços, né? Percebe os seus cotovelos o mais cruzados possível e leva suas mãos nas suas escápulas lá atrás. Aqui percebe, pode deixar os cotovelos baixos, né? Os braços apoiados no peito e percebe a relação dos ombros com o pescoço. Então, ó, aqui eu tô com os ombros, tô forçando, né, os ombros a ficarem encostados no pescoço. E aqui eu tô me esforçando para manter os ombros bem baixos, com a intenção de que eles fiquem bem espalhados, bem para a esquerda e para a direita. Então, sustenta nessa posição em que eles estão bem baixos e com a intenção de ficar espalhados. E aí, quanto mais encaixadinhos os ombros nessa posição, mais profundamente você respira. Então, fica aqui um pouquinho. Inspira longamente, expira longamente. Experimenta muito bem a mobilidade das suas costelas e principalmente essa mobilidade das costelas, a expansividade do volume torácico nas costas. Os ombros sempre com algum esforcinho para se manterem baixos e largos. E vai voltando e inverte. Qual é o braço que está em cima? Troca. Vai baixando bem com as mãos ali, possivelmente pegando as escápulas. Você ajuda as escápulas a baixarem pelas costas. Baixa também os ombros, alarga a cintura escapular e respira de forma bem profunda, com movimentos grandes, expansivos, especialmente nas costas. E vai voltando. Aqui a gente vai fazer alguns alongamentos para o pescoço a partir de inclinações da cabeça. Então, primeiramente, deixa o peso da cabeça inclinar para um lado, imaginando que você vai tocar a orelha no ombro, só não deixa o tronco inclinar junto. Então, sente o centro, o eixo do peito bem verticalzinho, e aí só deixa o peso da cabeça mesmo pender para a lateral. Se você quiser pegar a mão, por exemplo, a minha cabeça está inclinando para a direita, pegar a mão direita e fazer um pezinho leve aqui para alongar um pouquinho mais, pode fazer. Esse ombro direito aqui baixo, a escápula baixa.
E dessa posição em que a gente tem, vai respirando de forma bem profunda, essa sensação de expansividade, especialmente nas costas, aqui é bem importante. E dessa posição em que teu nariz está apontando para frente, embora o rosto esteja inclinado, agora você vira o rosto para, como se você fosse olhar aqui por baixo da axila, olhar o chão por baixo da axila. Respira. E volta. Sente o centro novamente, né? A centralização da cervical. E aí, pende lateralmente para o seu outro lado. Se quiser colocar um pezinho leve com a mão na cabeça, coloca. Mantenha o tórax centralizado, equilibrado na vertical. Mantenha o ombro esquerdo baixo, a escápula dessa mão que está na cabeça, né, a escápula baixa. E muda a orientação da cabeça para apontar o nariz para baixo. Isso. E vai voltando. Agora a gente vai fazer esse mesmo movimento de inclinar, né, ter a cabeça inclinada para o lado e depois o rosto inclinado para baixo. Agora com algum movimento, tipo um vai e vem assim, só que bem sutil. Então, imagina, dá uma olhadinha aqui ainda, imagina que a base do crânio, essa mão que vem aqui na cabeça, agora as polpas dos dedos, tipo a parte gordinha, assim, fofinha dos dedos, a gente vai procurar encaixar bem na raiz dos cabelos aqui, na base do crânio. E você imagina que tá puxando para cima, assim, ó. Tá? E aí, com essa sensação de que você tá puxando para cima, é que você vai fazer pequenos movimentos assim de vai e vem. E você vai entender quanto, que amplitude esse vai e venzinho, se um pouco maior a amplitude ou bem micro mesmo, bem sutil pode ser. Então as polpas dos dedos estão pegando a base do crânio e dando uma puxadinha para cima. E com o rosto inclinado tipo para debaixo da axila, você vai testar um vai e venzinho com a cabeça. Até onde você vai, você determina. Se mais sutil ou se mais amplo o movimento, você determina. Ótimo, pode trocar. Respirando de forma profunda. Ok, pode ir voltando. E aí vamos estimular bem a região torácica junto agora, para quando você soltar o ar, baixa, assim, a gente vai estimular a região torácica, principalmente quando for inspirar e levantar o rosto. Quando for expirar,
Mantenha o peito alto. Quando for soltar o ar, mantenha o peito alto e deixa a cabeça pesar bem para baixo, para frente. Se quiser, até faz um pezinho leve com as mãos atrás da cabeça. E quando for encher o peito, inspirar, aí você vai empurrar o peito ainda mais para cima. Procura manter o peito alto e inclinar bem a cabeça, até por um pezinho leve com as mãos. E toda vez que você for inspirar, aumenta bem a sensação de que o tórax é levado para cima. Então, quando é para levantar o rosto, o tórax faz o movimento primeiro. Quando é para soltar o ar, você procura manter uma certa resistência para o peito continuar alto. E é interessante a respiração ser bem gradual, bem lenta, para esse movimento ser longo também, para esse movimento não ser rapidinho. O movimento de peito para cima, brisa, muito maior. É um movimento exagerado. Então é menos pescoço e mais peito. Isso. Quando o rosto sobe, né? Isso. Então toda vez que o rosto vai subir, o peito precisa exagerar e subir antes. Sobe o peito muito mais. Só mais uma vez. E aí dá uma olhadinha aqui. Vocês vão se sentar com uma parede ou uma porta atrás de vocês. Então eu tô com as pernas cruzadas ainda, né? Sentada no chão, sem almofada debaixo do quadril. E eu visualizo uma parede aqui na minha mão, ou uma porta, alguma superfície plana, né, para apoiar a mão. Então a gente senta de costas para onde vai apoiar a mão, cruzando uma mão no joelho. Então minha mão esquerda está indo no joelho direito. E a distância das minhas costas em relação a essa superfície deve ser adequada para manter o cotovelo assim semi-flexionado. Então não esticado e não dobrado demais, no meio termo. Aqui os dedos dessa mão que vai na parede ficam apontando bem para cima e eles ficam bem abertos. Esse cotovelo, ele vai apontar muito para baixo, imagina que ele vai encostar no chão. E esse movimento, percebe que ele vai mudar a orientação do ombro e você vai sentir ele mudar a orientação da escápula também, ó. Tá? Então a gente quer treinar uma mobilidade aqui entre no ombro, clavícula e escápula dessa mão que você apoiar lá para trás. E Brisa, se você usar a parede que está do teu lado aqui, aí é um ponto de vista melhor para eu te ver. Se você fica de lado para mim, como eu mostrei para vocês, né? Isso. Então sentou de costas para a superfície que você vai usar para apoiar a mão, com as perninhas cruzadas. A mão que vai ficar livre, ela cruza para apoiar no joelho oposto, e a mão que vai apoiar na parede ou na porta fica com os dedos bem abertos e na altura do ombro. Ótimo. Vai virando o peito lá para trás, então usa as duas mãos onde elas estão para ajudar o seu peito a virar lá para trás, para fazer realmente uma torção de coluna. E
Testa a mobilidade desse lado aí da tua cintura escapular. Esse cotovelo que está semiflexionado, imagina que ele vai querer encostar no chão, e isso faz o teu ombro e a tua escápula se assentarem aí. A escápula desce pelas costas. O ombro baixa em relação ao pescoço. Isso, e todo o seu peito é levado para o lado. Volta gradualmente, troca. Coloca a outra mão lá para trás. Ótimo. Essa mão que está na parede, deixa ela firme, com os dedos abertos. A posição da mão é na altura do seu próprio ombro. E aí o cotovelo que está flexionado aponta muito para baixo, como se fosse tocar o chão. E você sente um reajuste no ombro, na clavícula, na escápula. Leva o peito lá para trás, abre esse lado do peito. Respira grande. Usa todo o seu potencial respiratório. E vai voltando gradualmente. Ok. Esse exercício vocês vão fazer de novo, porque agora a gente vai incluir um exercício cervical. Dessa mão que foi lá para trás, aqui, né? Um ponto é que você vai estar ajustando aqui a cintura escapular, com esse ombro que desce, com essa escápula que desce, com esse lado do peito sendo levado lá para trás. A partir disso que vocês já fizeram, vocês vão levar o rosto bem para trás, o melhor que vocês puderem. Então, se possível, fica com a sensação de que o centro do rosto vai virar para essa parede que está atrás de vocês também, ou essa porta. E depois de você ter virado muito bem o rosto, torcido bem o pescoço, junto com o peito que está fazendo esse movimento, você vai manter o peito, a direção do peito sempre aí lá para trás, sempre. Só que você vai mudar a orientação da cabeça. E agora o rosto vai virar exatamente para frente. Então a parte de trás da cabeça vai estar exatamente virada para sua mão que está lá na parede, sem que esse peito volte para frente junto. Então o desafio aqui é esse peito continuar indo para trás, enquanto o rosto vira totalmente para frente. Então vai ter essas duas fases, tá? Sentir a força do pescoço para olhar para trás e depois mantendo sempre a atitude torácica, a mesma atitude torácica, mudar a orientação da cabeça, sentir a força do pescoço para o outro lado. Acho que a brisa pode se afastar um pouquinho da parede. Põe o quadril um pouco mais para frente. Isso. Aí. Um pouquinho, tá? Isso. Então, peito esquerdo muito para trás à medida que o rosto vem aqui para frente, Cíntia. Isso. Continua com o peito esquerdo crescendo lá para trás. No caso da brisa, é o peito esquerdo também indo lá para trás. O ombro esquerdo baixando. A escápula esquerda baixando. E aí muda a orientação do rosto para olhar bem para frente. Então, quando você muda a orientação do rosto para olhar para sua frente inicial, não perde nada da direção do peito para a torção. Vira o rosto bem mais para cá, Cíntia. E o peito bem mais para trás. Isso, sente a força do pescoço. E a resistência do peito, do tórax. E respira muito bem. Pode voltar, pode trocar. Isso. Então, quando o rosto está olhando para a mão lá atrás, tenta chegar na posição em que o rosto está de frente para aquela mão e não quase. E aí vai sentindo a força do pescoço. Usa a direção do olhar para levar o peito muito mais.
E aí fica com o peito naquela direção, traz o rosto agora no sentido oposto, que é olhar para sua frente inicial. E aí sente que o peito continua indo lá para trás, sem perder nada, nada, nada do quanto ele já foi. E o rosto tenta virar totalmente para sua frente inicial. Sente que o centro da parte de trás da cabeça que está virado para tua mão agora. Para a mão da parede. Vai com o peito, vem com o rosto. Ok, volta. Maravilha. Vão ficando de pé. Aí eu vou precisar que vocês todas levantem a câmera um pouquinho para eu ver a cabeça de vocês também. E fiquem de lado para mim, tá? Isso. Tadasana, que é a postura da montanha. Então é ficar de pé. Pode ser com os pés ligeiramente afastados, não muito, é no máximo a largura do seu próprio quadril. Fica com os arcos plantares, que são aquelas curvas que a gente tem bem no meio do pé, bem tonificados, os arcos plantares. E os joelhos também, fica com a impressão de que os joelhos estão enfaixados, de tanta firmeza que você tem na musculatura dos joelhos. O quadril, num princípio de retroversão, que é para o quadril ficar bem verticalzinho, não inclinado demais para frente ou para trás, desse ponto de vista lateral que eu estou olhando vocês. E olha para frente, então orienta o eixo da cabeça, levando o teu olhar bem à altura dos seus próprios olhos lá para frente. Estica bem os cotovelos e os dedos das mãos, deixando os dedos das mãos unidos, mais durinhos, assim, firminhos e bem unidos. Os seus braços, eles não precisam estar pressionando o tronco, pode deixar as axilas arejadinhas, não precisa pressionar os braços no tronco. Sente o seu peito alto, sente os ombros ligeiramente para trás, então a musculatura das costas na região superior, tonificada, firme, puxando os ombros ligeiramente para trás. De forma que você percebe o seu peito, além de alto, largo, espalhadinho. Respira de forma generosa, então sempre com a intenção de estimular a articulação das costelas, que as costelas se articulem, para causar essa expansão e retração do volume torácico. Tudo bem aí, Sara? Deu tontura? Ok. Cuidado para não hiperventilar, né? Então deixa a respiração bem lenta. E quando a gente coloca atenção e tônus em diversas partes do corpo, como é aqui no Tadasana, na postura da montanha, não deixa a garganta enrijecer junto, não trava a mandíbula, não deixa os olhos agudos, né? Como se você estivesse ali numa caça, numa caçada. Deixa os olhos bem relaxados, deixa a garganta bem macia, a mandíbula destravada, né? A firmeza está principalmente nos membros inferiores, que é a força dos arcos plantares, a sensação de ter os joelhos enfaixados, né, por firmeza muscular, o encaixe da pelve, e cotovelos e mãos firminhos também. Então, presença nos membros inferiores e superiores. Mas o corpo ainda é orgânico, né? Não é robótico. E aí vocês vão entrelaçar todos os dedos das mãos, virar as palmas para frente, com os cotovelos estendidos, levar os braços para cima. Preferencialmente no ponto em que você tem os braços alinhados aos ouvidos ou até ligeiramente para trás. Guarda um pouco mais as costelas do estômago à cíntia, um pouquinho mais. E aí você vai manter as mãos intensamente
altas e sempre verticalizando os braços, não deixando as mãos irem à frente no sentido do rosto. Baixa a cabeça, leva a cabeça até o peito. Isso, sem deixar os braços penderem nem um pouquinho. Eleva o rosto, desce as mãos, troca a sequência dos dedos e repete. Então, o teu dedo mindinho que estiver por baixo, você vai inverter, vai colocar o outro. Palmas para frente, cotovelos esticados, subiu. E aí, sem deixar os braços oscilarem a posição, você vai inclinar a cabeça para o peito. Guarda as costelas do estômago assim, aí. Força para baixar a cabeça e não deixa os braços inclinarem nem um pouquinho, Sarinha. Cresce o tórax e força com a cabeça para baixo. E eleva o rosto e baixa os braços. Ok. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o Ardha Chandrasana, que é a postura da meia-lua, e com um pé apoiado na parede. Para a mão, essa é uma postura que a gente tem uma das mãos apoiada no chão. E essa mão que ela apoia no chão, se for muito difícil para você, eu vou pedir para você pegar cadeira, mas tenta fazer com a mão apoiada no chão. Eu não vou encostar meu pé na parede, porque eu só tenho para mostrar para vocês essa parede aqui de trás. Então, visualizem a parede no meu pé. Eu vou começar com o meu pé esquerdo no chão. E a parede está aqui atrás, aqui para o lado das minhas almofadas. Então, a minha distância em relação a distância desse meu pé esquerdo em relação à parede precisa ser o tamanho de uma perna minha, que é aqui, do membro inferior, que é o que vai levantar, né? Então, esse joelho esquerdo flexionado e a mão apoiada no chão, não exatamente na frente do pé. É um pouquinho aqui para trás e para frente, afastada do pé. O meu outro braço, eu posso escolher se eu vou pôr a mão no quadril, a mão no ombro, a mão no peito, ou se eu já vou deixar o braço esticadinho para cima. Eu faço uma transferência do peso do corpo para cima da minha mão esquerda, e aí eu vou desencostar meu pé direito do chão e ao mesmo tempo esticar meu joelho esquerdo. E aí o ideal é ficar justinho esse pé direito que subiu com a sola na parede. E a sola, ela é horizontal. Então a sola vai na parede assim, né? Com o pé na horizontal. Então experimenta uma vez para cada lado. E o rosto orientado para onde está o seu peito. A sua frente onde está seu peito. Cíntia, se puder mudar a posição da câmera para quando ela está do seu lado. Obrigada. Então, isso. Você vai escolher uma mão para apoiar no chão um pouco à frente e ao lado do pé. E a outra mão ou estica para cima, ou apoia a mão no ombro, ou apoia a mão no peito. Então, tua mão esquerda brisa. Isso. Não deixa lá no chão também, porque essa postura tem que ficar com o tronco bem de ladinho para o chão. Acerta muito bem a distância entre o seu pé que está no chão e o pé e a parede, para quando você subir uma perna, essa perna está exata, justa para encostar o pé na parede, com o joelho esticado, os dois joelhos esticados. Cãibrinha? Você não comeu nada, Sara? É? Ok. Pode voltar e trocar. Quer pegar uma cadeira, Sara? Colocar o... No caso da cadeira, eu não mostrei, mas você coloca o antebraço na cadeira.
a minha cadeira, ela mostrando do jeitinho que eu já mostrei para vocês, né? Meu pé esquerdo no chão. A minha cadeira tá com o assento virado lá para trás, e aí eu coloco o antebraço aqui. Então, ao invés de colocar essa mão no chão, pode ser o antebraço na cadeira, fica mais suave. É uma facilitação. Isso, tá certinho, Sara. É que a minha cadeira tem o jeito certo de posicionar, mas a de vocês que não é dobrável pode ser qualquer jeitinho que dê para apoiar o antebraço. Ok, respira. E tenta, não deixa os dois braços para baixo, Brisa. Porque o tronco fica de lado para o chão. Então, o braço direito, no caso, o seu, já tem que estar... não apoia na cadeira também. Apoia só um na cadeira, porque o teu tronco já precisa estar de lado para o chão. E aí o teu pé de baixo, Brisa, pode ficar mais longe da parede um pouco. Mais perto da cadeira. Isso. Da Sarinha, o pé de baixo, acho que mais perto da porta um pouquinho, bem pouquinho. Da Cíntia tá certo. Isso. Então, sobe a mão direita, Brisa, ou pondo a mão no peito, ou pondo a mão no ombro, ou subindo o braço. E pode voltar e eu vou orientar mais coisas. Essa é uma postura bem complexa. Imagina que depois ela vai ser feita do jeito como eu mostrei inicialmente, né? Sem o pé na parede, sem a cadeira debaixo do antebraço. Eu vou pedir para vocês escolherem essa variação de manter a mão no peito, porque enquanto vocês estiverem na parede, enquanto vocês estiverem na postura, com o pé na parede, o tronco de lado assim para o chão, essa mão que vai no peito, eu quero que vocês usem ela para puxar a pele do peito. Porque essa postura tem a tendência, isso, essa postura tem a tendência, como eu estava apontando para a Brisa, de o peito ficar, o tórax, os dois lados do peito ficarem de frente para o chão, e a gente precisa ajudar esse peito que está por cima, que no caso é o meu direito, a realmente subir até o meu tronco ficar de lado para o chão, e não assim virandinho para o chão, tá? Então esse é um ponto. O outro ponto é que esse joelho da perna que vai ficar no chão precisa apontar para a mão que está no chão. Uma tendência desse joelho é apontar para vocês. E esse joelho não pode apontar para vocês, ele tem que apontar aqui para essa mão que vai ficar no chão, certo? Ele precisa apontar ali no sentido da minha cabeça e não aí no sentido de vocês. O outro ponto é o trabalho do pescoço que a gente está fazendo aqui. Que eu não vou deixar a minha cabeça num nível acima da minha coluna. Então, a cabeça, o pescoço, sempre alinhado com o restante da coluna, uma linha reta, não uma quebra, nem para cima e nem para baixo. E a partir dessa neutralidade no pescoço, é que a gente vai olhar para cima o melhor que puder, e aí, se possível, olhar para baixo. E quando olhar para baixo, não deixar esse peito de cima descer. Aí que vai estar o desafio. Ok? Deu para entender? Então eu vou deixar vocês no tempo de vocês. Cada uma vai ficar o tempo de permanência que entender que é necessário para conseguir fazer toda essa composição, que ela não é nada simples, ela é bem complexa. Então, a mão de cima, usa ela no peito para puxar a pele do peito bem para cima. E fica um tempo com o rosto virado bem para cima, com o centro da parte de trás da cabeça virado para o chão. E depois esse mesmo peito que subiu completamente, com o rosto virado
totalmente para baixo, o centro da parte de trás da cabeça virado para o teto. E o peito não desce nem 1 milímetro. Isso. Lembra da orientação do joelho de baixo, que é um joelho que aponta para sua própria mão, que está no chão ou na cadeira. Cresce esse peito e cresce a amplitude da posição do pescoço, do giro que o pescoço pode fazer para mudar a orientação da cabeça. Cada uma na sua permanência, no seu tempo de estudo. Um ponto aqui, Sarinha, para você é o pé que está na porta, não ficar para tua frente, deixa ele mais perto da maçaneta. Isso, isso. Como se você tivesse com toda a parte de trás do corpo numa parede também. Então põe a cabeça para trás. Isso. Aí. E não deixa o encosto da cadeira atrapalhar o estudo da cabeça. Dá uma olhadinha aqui antes de fazer o segundo lado, ó. Que é, eu vou mostrar de pé. E eu tô mostrando de pé, mas visualizem esse corpo que tá aí na horizontal de vocês. Quando você tá na postura, dá para mostrar aqui, vou mostrar desse ponto de vista mesmo com o meu pé apoiado na parede. Quando você tá na postura, essa perna que está apoiada na parede, ela não fica para frente nem para trás. Então, do ponto de vista de vocês aí, o meu pé ele nem é visto, porque eu estou aqui com o corpo numa linha reta, certo? E a cabeça a mesma coisa. Então, imagina que a organização do corpo precisa ser a mesma de quando você está de pé. Né? O corpo todo retinho, sem estar com a cabeça forçada no sentido do peito ou forçada no sentido das costas, e nem o pé que está apoiado na parede estar à frente ou atrás da frente do tronco. Então busca incluir essas orientações também. Então a cabeça não fica nem acima nem abaixo do nível da coluna, do restante da coluna. O teu peito que está por cima é o peito que praticamente vira para o teto. Eu não gosto de pôr a mão bem no meio da mama. Eu gosto de pôr a mão acima da mama, tipo logo abaixo da clavícula. Isso. Põe a mão acima, Cíntia, tipo no alto do peito, não abaixo do peito. Então aqui mais alto, né? Isso. Aí. E aí puxa a pele do peito mais. Excelente. Alguém quer comentar como é que foi esse estudo? Essa postura Ardha Chandrasana com o apoio da parede? Ardha Chandrasana é meia lua, né? Eu percebi, bom, eu já tava sentindo meu quadril também muito travado também. Aí ela mexe tudo que tá travado no meu corpo. Não tem Acho nenhuma que parte do eu corpo perco- que fica sem fazer nada. é verdade. Os olhos, talvez, só os olhos. Mas acho que tá dando tontura porque tá travado mesmo, assim. Aí dá umas.
umas tonturas. E a falta de dormir à noite também, acho que ajuda. Ah, dá umas dormidinhas de dia, não sei se ele consegue, mas, né, É, eu compensa. até consigo. É. Vai ajudando, mas tem noite que é mais. Ah, entendi. É tipo. Nossa, isso realmente, a privação do sono realmente dá uma desorientada, digamos, né? É, até isso, o corpo fica doendo mais por conta disso também, né? Daí Tá, atrapalha. tá bom. Alguém mais quer comentar? Não é obrigatório, tá? Quem tá de Não, boas, quem tá de boas pode ir eu deitando no Shavasana. Pode falar. eu senti que quando a gente insere a cabeça, esse movimento da cabeça, aí eu acho que por falta ainda de uma coordenação total do corpo, assim, vem o desequilíbrio. Eu senti mais desequilíbrio quando você insere a cabeça. Ok, ok, bem observado. Mas a cabeça está sendo incluída e isso vai ser melhorado. Muito bom, muito bom. Aí baixa um pouquinho a sua câmera, Cíntia, que assim, deitadinha, eu não vou te ver. Por favor. Então, relaxamento deitado. Quem quiser fazer o relaxamento com as costas no chão, o bumbum perto ou de fato encostando na parede e as pernas para cima, pode fazer essa variação também. Ok. Então, o tempo que vocês quiserem nessa posição, quem escolheu colocar as pernas para cima, e a qualquer momento, se quiser mudar de posição e deitar totalmente com o corpo no chão, pode mudar também. Encostar o bumbum na parede não é obrigatório, tá? Mas se deu certo, que bom. E aí se permita o repouso e o relaxamento. O repouso do corpo, né, das tensões, dos tônus que foram trabalhados. O relaxamento dos órgãos e das emoções e dos pensamentos. Respirações generosas, graduais, completas.
Gradualmente vai se preparando para se movimentar. Então, respira profundamente ainda algumas vezes e gira de lado, chega numa postura sentada agradável, sem pressa, com presença. Percebe uma combinação aí na sua coluna, na relação entre cabeça, pescoço e tronco, de que os seus ombros estão ligeiramente baixos e para trás. A tendência de baixarem e se movimentarem um pouco para trás. O ossão aqui que a gente tem no centro do peito externo, empurradinho para cima, elevado. E a base do crânio, elevadinha também. Então, vem a sensação de que o rosto faz uma microinclinação no sentido do peito, que é bem micro mesmo. Não é baixar a cabeça e não é forçar o queixo para baixo. É um movimento ali na relação entre a base do crânio e a primeira vértebra cervical, que é chamada atlas. Então, sente como se a base do crânio fosse dar uma despregadinha, assim, dessa primeira vértebra. Bem pouquinho, é bem sutil. Então, ombros com a tendência de baixarem e se movimentarem para trás. O centrinho do peito elevado e a base do crânio também elevada. O olhar em repouso à altura dos seus próprios olhos, seja com as pálpebras abertas ou fechadas. As respirações generosas, graduais. Leva as mãos unidas no Anjali Mudra novamente. E nós agradecemos e abençoamos o nosso encontro nesta manhã. Nós agradecemos e abençoamos os ensinamentos do yoga e todas as pessoas que praticam como nós e mantêm essa tradição viva e sendo transmitida. Nós agradecemos e abençoamos todos os seres em todos os lugares, desejando que sejam felizes. E abençoe especialmente a sua dedicação ao autocuidado e ao autoconhecimento. Namastê. Tudo bem por hoje? Tudo jóia, obrigada, Cacau. Por nada. Bom resto de semana aí para todas. Até. Até. Voltem nessa aula, tá? Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp, depois que eu subir no YouTube. E aí, quando vocês estiverem com tensão, percebendo aí tensão na cervical e na cintura escapular, né, nessa região dos ombros, voltem nessa aula. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada.